se não pegou, pegar a sua Bíblia. Pegar a sua Bíblia. Eu estou com algumas Bíblias aqui hoje. Nós vamos trabalhar hoje. Deixa eu botar aqui para projetar. Nós vamos trabalhar hoje, sem dúvida nenhuma, uma das temáticas mais sensacionais do livro do Evangelho segundo São João. Tá? O Evangelho segundo São João, que é o Evangelho das mulheres. Em todos os momentos, isso não é uma linguagem de teologia progressista, não, tá? Muito pelo contrário. Os santos padres da igreja, a patrística, a escolástica, já elencava isso, que João vai colocar a mulher no centro da mensagem evangélica. Por quê? Porque a mulher não era considerada no mundo judaico. Então, Jesus falar com uma mulher, Jesus se dirigir a uma mulher, Jesus falar com uma mulher sozinho, Jesus falar com uma mulher da Samaria, Jesus falar com uma mulher da Samaria à tarde. Isso tem toda uma conotação especial, tá? Essa passagem nós vamos ver e ouvir e meditar verdadeiramente a divindade de Jesus. Eu costumo dizer que o livro, tá? Meu livrinho, depois eu preciso de uma lista de quem vai querer o livro aí em Barreiras, tá? O pessoal da Voz já entrou em contato com o padre e a gente precisa só saber quantas pessoas vão querer, tá? Eu não sei exatamente quanto que está o livro, mas não passa de R$25, ok? Aqui em Petrópolis ele tem um custo, porque é editado aqui. O livro nasceu a partir dessa passagem bíblica. E eu falei para vocês já algumas vezes que o livro nasceu, para o pessoal de Barreiras, o livro nasceu naquela casa São Bento, naquela capela, né, que é uma capela mais aberta, tá? Ali naqueles jardins. E eu tive a oportunidade de ficar aproximadamente 3 dias meio que sozinho. Claro que tinha o pessoal da comunidade que toma conta do sítio, mas eu tive a oportunidade de ficar sozinho 3 dias lá na Casa São Bento, sem atividade, porque eu fiquei lá quase 7 dias. E eu tinha preparado essa palestra, na Casa de Retiro São Bento, exatamente, Cleitiane. Eu tinha preparado essa palestra a pedido do Dom Josafá, que era bispo de Barreiras, hoje está lá em Vitória da Conquista, é arcebispo, para o ano do laicato. E eu tinha rascunhado muita coisa, quase 20 páginas. Porque, geralmente, como é que eu preparo uma palestra? Eu primeiro escrevo o que eu quero, depois eu monto os slides. E o que eu fiz? Eu peguei aquelas anotações, assim, ó, em folha de papel mesmo, manuscrita, e comecei a digitalizar aquilo lá no quartinho. O quartinho tinha ar-condicionado, muito bacana. E aí fui lá digitando e o livro foi surgindo a partir dessa passagem bíblica, tá?
Vamos pegar a Bíblia e a gente vai vasculhar essa passagem. Muito provavelmente você nunca escutou essa passagem dessa forma, tá? Não que a forma que eu vou apresentar seja uma forma original, não é, tá? Mas dificilmente você, numa homilia de missa, é possível aprofundar isso dessa forma. Por quê? Porque a homilia, ela não é um estudo, tá, gente? A homilia não é um estudo. A homilia são indicações para meditação. Então, é claro que quando você se debruça sobre um texto de uma maneira sistemática, de uma maneira hermenêutica, e aí tem a diferença, né, de hermenêutica para exegese. O que é uma hermenêutica? É um estudo científico do texto. E o que é uma exegese? É um estudo buscando uma compreensão pastoral e espiritual. O padre na homilia, ele vai fazer uma exegese bíblica. Se você está fazendo uma faculdade de teologia, se você está fazendo um estudo sistemático, você vai ter, além da exegese, você vai ter uma hermenêutica bíblica, que é verdadeiramente entrar no texto, entrar no conceito do texto. Claro que às vezes é muito complicado você aliar hermenêutica com exegese. Você aliar o texto puro e simples com a questão pastoral. Por acaso, esse texto é possível, porque Santo Agostinho de Hipona, ele escreveu 4 volumes sobre o Evangelho de São João. E ele vai tratando o Evangelho de São João versículo por versículo. E uma das principais interpretações dessa passagem é uma interpretação de Agostinho de Hipona. Vamos lá. Quando Jesus, João 4, tá? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João, aí a Bíblia vai fazer um comentário. Presta atenção. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, Batista. A Bíblia de Jerusalém e outras Bíblias também, da mais simples à mais complexa, vão fazer o seguinte comentário. Ainda que, de fato, Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Terminou o parênteses. Jesus deixou a Judéia no sul, tá? E se dirigiu a Galileia, no norte. Qual a capital da Judéia? Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém. Jesus vai estar em Jerusalém 3 vezes. Aos 12 anos, agora, voltando de Jerusalém, e para morrer. Tá? Olha que interessante, gente. É muito interessante. Pelo menos eu acho muito interessante. Era preciso passar pela Samaria. Vamos parar aqui? Era preciso passar pela Samaria. Então a gente parou aqui no versículo 5. Vamos olhar aqui, ó. Os caminhos de Jesus até a Samaria, até a Samaritana, tá? Vamos fazer esse percorrer histórico, ok? Eu coloco lá no meu livro, deixa eu pegar aqui um pouquinho.
Quem tem o livro aí, quiser pegar, pessoal de São José, está lá no capítulo 2. Ó, a primeira vez que a história dessa mulher que encontrou o Senhor no poço de seu povoado entrou na minha vida foi na minha formação catequética tardia, por volta de 15 anos de idade. Acolhido pelas queridas irmãs canossianas, que ficaram responsáveis por minha iniciação cristã, fiquei apaixonado por esse enredo impactante. Lembro que era o terceiro domingo da quaresma, naquele ano de 1996. E o pároco, um fidedono, é um missionário, né? Italiano, Francisco Montemeso, que muito contribuiu para a minha formação cristã, fez uma homilia fantástica, que me fez perceber quão grandiosa era essa água viva. Lembro de ter sido a primeira vez que me emocionei na igreja e percebi quantos cântaros seguravam a nossa vida de um encontro pessoal com Jesus, que nessa bela página do Evangelho designa-se a vida até nós, tendo como exemplo a desolação da Samaria e o poço seco do coração da mulher que ali habitava. E aí eu começo, né? São João faz brilhar seu talento ao narrar Jesus com uma mulher de nome desconhecido. E eu vou fazer exatamente esse percurso no livro. Jesus vai para Galiléia. Para quê? Para celebrar a Páscoa. Tá? Ele vai celebrar a Páscoa. Ele está voltando e ele é batizado. Tá? Batismo e o testemunho de João. O batismo de Jesus. Escolhe os primeiros discípulos, o casamento de Caná da Galileia, e aí sim ele vai para Jerusalém. Então ele está no norte, é batizado por João, faz os seus primeiros discípulos e tem o casamento de Caná da Galileia. É basicamente o que nós vimos até agora sobre cristologia. Vimos quem é a pessoa de Jesus, vimos o seu ministério, vimos Jesus elencando os seus primeiros discípulos, e eu não toquei no assunto da boda de Caná, mas faz parte desse compêndio do ministério de Jesus da Galileia, do seu serviço, da sua vida pública. Jesus está no norte e vai para o sul. Vai para Jerusalém. Para Páscoa. Celebra a Páscoa e encontra nada mais, nada menos, como fala um comediante que eu gosto muito, né? Ninguém nada, ninguém menos do que Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um membro do Sinédrio. Nicodemos era um príncipe de Israel. Nicodemos tinha a mesma categoria hierárquica no judaísmo do que Paulo. Nicodemos era um rabi. Nicodemos era um mestre da lei, era um fariseu. Era um homem que vivia santamente. Lembra que eu disse para vocês na semana passada que Jesus vai criticar os fariseus? Mas ele critica um grupo. Os fariseus eram verdadeiramente observantes da lei. Essa passagem é sensacional. Tá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. Lá João 3. O que era um notável entre os judeus? Não era alguém comum do povo. Não era alguém que estava na assembleia despercebido. Era um homem da lei. Isso demonstra, minha gente, como que é a universalidade da missão de Jesus. Jesus vai alegrar simples convivas na boda de Caná e vai estar com um fariseu erudito. Muito provavelmente, Nicodemos foi instruído também na cidade universitária de Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Então, era um homem de erudição, era um homem de Bíblia, era um homem não com uma cultura invulgar, era um homem letrado. E percebe
já num primeiro momento que Jesus era verdadeiramente um rabi. Eu estou escrevendo isso, gente, nesse momento. Não necessariamente com Nicodemos, mas com Paulo. Eu já comentei isso para vocês algumas vezes. Como que a lei só tem sentido com Jesus. Eu estou escrevendo um pequeno livro, que não vai ser tão pequeno quanto esse, de repente um pouquinho maior, sobre o querigma. Todo mundo sabe o que é o querigma. É o primeiro anúncio. E tem lá os temas do querigma. Amor de Deus, pecado, Jesus Salvador, e assim sucessivamente. Só que toda a preposição filosófica e teológica é a partir das cartas de Paulo. É a partir da experiência paulina. E o que Paulo vai falar do pecado, principalmente na carta aos Romanos, que é a obra-prima do seu epistolário? É o auge da sua capacidade intelectual e teológica. Ele vai falar que a lei lhe trouxe o pecado. Por quê? Porque a lei vai apresentar o pecado pelo pecado. A lei vai mostrar o pecado, mas não vai solucionar o pecado. A lei simplesmente vai falar que o pecado leva à perdição. E vai falar o que a pessoa tem que fazer para não cometer o pecado. Mas não existe uma remissão do pecado. Só com Jesus que isso acontece. E isso é exatamente o que Nicodemos vai perguntar para Jesus. Olha que coisa sensacional. À noite veio encontrar com Jesus e lhe disse: à noite, a gente poderia esquecer a passagem da Samaritana e falar 3 horas sobre essa explicação. À noite que Nicodemos vai encontrar Jesus, significa que Nicodemos estava na treva da lei. Essa é uma interpretação dada também por Santo Agostinho. Apesar de Nicodemos ser um mestre, apesar de Nicodemos estar andando nos caminhos da lei, a lei não trazia a luz a Nicodemos, a lei trazia de uma certa feita trevas, sombras. Lembra, Mauro, da sombra da aula de medieval? Né? Sombras. Por isso que Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite, fazendo uma alusão que Nicodemos, apesar de toda a observância da lei, a lei era incapaz de salvar Nicodemos. Nicodemos se dirige para Jesus como as pessoas se dirigiam a ele. Olha que coisa sensacional. Isso já mostra que Nicodemos era uma pessoa diferente. Percebe? Como que Nicodemos vai se dirigir a Jesus? Rabi, mestre. Nicodemos sim era um mestre. Nicodemos sim estava na alta casta sacerdotal judaica. E se dirige: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus. Olha que coisa linda. Como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Gente, fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia, acabou a história. Jesus é o Salvador. Fim. Nicodemos dá um testemunho da divindade de Jesus e da presença de Deus na vida de Jesus que é sensacional. E, ao mesmo tempo, sintética e profunda. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Disse-lhe Nicodemos: Rabi, como pode um homem nascer de novo já sendo velho? Poderá entrar a segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Aí Nicodemos meio que Jesus fala assim: pô, cara,
você me dizer isso? O que Jesus responde? Tá? Em outra tradução, essa aqui não vai ter. Vai estar escrito assim: Nicodemos, és mestre em Jerusalém, és príncipe em Israel, e desconhece essas coisas? Em verdade vos digo, quem não nascer de novo da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. O que nascer da carne é carne, o que nascer do Espírito é Espírito. O que Jesus está falando? O vento sopra onde quer e ouve seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Essa passagem não termina nela. Essa passagem vai se reverberar no nascer de novo da água e do Espírito que Jesus vai apresentar à samaritana. Essa passagem é como se fosse um primeiro capítulo da passagem que se segue, que é a passagem de João 4. Jesus apresenta uma água, um espírito que vivifica, que lava, que purifica, que torna novo. O batismo. O que Jesus está falando para Nicodemos? Nicodemos, se você não se batizar, se você não se confessar, não confessar seus pecados, se você não fizer um batismo de conversão de João Batista, se você não nascer de novo da água e for batizado pelo Espírito, como eu fui batizado, você vai morrer na lei. Porque a lei é a escuridão. Entende? Cuidado com a interpretação para você não achar que a lei é treva. Não. A lei são os caminhos do Senhor. Porém, a lei passa a ser o caminho do Senhor quando Jesus entra nessa história. Antes a lei é incompleta, imperfeita, falta pedaços. Jesus encontra Nicodemos e volta para a Galileia. Só que na metade do caminho tem a Samaria. Aqui é a Samaria. E a gente tem que se debruçar sobre esse contexto histórico. O que é a Samaria? Samaria é uma parte do reino de Israel. Só que é uma parte que é considerada amaldiçoada. Por quê? Eu já expliquei um pouco isso para vocês na aula passada. Os judeus, aqui, adoravam a Deus em Jerusalém. Tá? Os galileus, no Monte Tabor. E os samaritanos, no Monte Garizim. Tá? Aqui a gente tem o Monte Garizim e o Monte Ebal. São os dois montes que tem no Vale de Siquém. E é muito interessante, porque se você pegar o livro de Deuteronômio 28, percebe como verdadeiramente Jesus vem cumprir totalmente as Escrituras. Jesus vai se apresentar à mulher com uma bênção do Monte Garizim, e não com a maldição do Monte Ebal. Se você for no Vale do Siquém e você olhar para o Monte Garizim, tá? Você vai ver um monte florido. Você vai ver um monte com arvoredos, com plantas, com flores, com animais, com bichos. Agora, se você virar, você vai ver o Monte Ebal, um monte ressequido, um monte seco, um monte infrutuoso, um monte estéril. É ali que Moisés pronunciou as maldições. Os samaritanos adoravam o Deus de Israel. O outro, os mesmos samaritanos que adoravam o Deus de Israel,
adoravam os deuses da sua circunvizinhança. Adoravam outros deuses pagãos. Bruno, mas como pode o Deus de Israel ser adorado juntamente com deuses pagãos? Gente, é exatamente igual a gente. Ó, já viu quando a gente fala que é católico, mas lê signo? Já viu quando a gente fala que é católico e bate um tambor na madrugada? Já viu quando a gente fala que é católico e acredita em sorte, em azar? É a mesma coisa. Só que para eles isso era muito mais grave. Muito mais grave. Porque existia verdadeiramente um dia de culto para os deuses pagãos. Vamos avançar. Depois eu vou voltar aqui. Vamos entrar na história. Paramos lá em João 5. João 4, 5. Volte lá. Chegou então uma cidade da Samaria, chamada Sicar. Aqui, ó. Sicar. Ou simplesmente Siquém. Perto da região que Jacó havia dado ao seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta de hora sexta, meio-dia. Gente, a gente não está falando de Petrópolis. Quem mora em Petrópolis, a gente é capaz de sair aqui do meu bairro, tá? Eu sou capaz de sair aqui do meu bairro e ir até o centro da cidade. E eu não vou derramar uma gota de suor. Por quê? Petrópolis faz calor? Faz. No verão, o calor de Petrópolis é um calor úmido. Né? Só que não passa de 30 graus, não passa de 35 graus. Quando faz 35 graus, a gente quase morre, porque é muito úmido. Só que a gente está num território que é desértico, filho. Meio-dia, meio-dia. É um sol para cada um. Então, muito provavelmente, Jesus começou essa viagem quando o sol nasceu. 6 horas da manhã. E ele andou até a hora sexta. Isso quer dizer, ele andou 6 horas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meio-dia. Sol a pino. O sol de Barreiras. Um sol para cada um. Jesus viu um poço. Era um bálsamo. Se você pega a tradição judaica, gente, isso eu vou falar no livro, o poço é sinal de bênção. O poço é sinal de dádiva. A palavra poço aparece na mentalidade judaica várias vezes. O próprio Jesus vai utilizar isso. Todas as parábolas de Jesus são envolvidas. Água, poço, é uma realidade agropastoril. Eu sou o bom pastor. Vocês se tornarão pescadores de homens. Então, Jesus utiliza para pregar o que ele tem ali naquele contexto. Percebe, Mauro e Vitor, que é também uma mentalidade teleológica. Eu vou utilizar o que eu tenho para pregar a fé. Vamos lá. Era a hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Como é que a mulher descobriu que ele era judeu? Quem sabe? Cleitiane? Cleitiane, tá me ouvindo? Oi, professor, estou ouvindo. Fala assim, boa noite.
Oi, estou ouvindo. Pra gente. Boa Boa noite. noite. Pode fechar o microfone. Foi exatamente assim que ela descobriu que Jesus era judeu. Perceberam? O pessoal de Petrópolis e o pessoal de São José do Vale do Rio Preto. O sotaque. Pessoal de Barreiras, quando me escuta falar, não percebe que eu não sou daí? Eu falo Jesus, não é? Tem um chiado. Jesus, é. Quando a samaritana viu o cara falou assim, dá-me de beber, eu falei, ih, rapaz, que esse cara é esse? O que esse cara tá fazendo aqui? Gente, ninguém passava pela Samaria. Ninguém em sã consciência passava pela Samaria. O que as pessoas faziam? As pessoas que estavam na Judéia e tinham que ir para a Galiléia iam pelo mar Mediterrâneo, gente. Ou se estivesse na Galiléia e tinha que ir para Jerusalém, ia pelo mar também, dava uma volta maior para não passar por aqui. Olha, é igual no Rio, mal. Tu passa em todos os bairros do Rio, mal? Oi? Passa em todos os bairros do Rio de Janeiro? Com certeza não. É a mesma coisa. Você pega todos os ônibus do Rio de Janeiro? Impossível. Impossível. Então era um bairro, um local que tinha um estigma. E esse estigma vai ser personalizado na mulher. Vamos avançar. Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Jesus vai dar uma carteirada nela. Jesus olha para a mulher, eu fico imaginando, né? Vocês me dão licença de imaginar? Eu fico imaginando Jesus olhando para a samaritana da mesma maneira que Jesus olhou para o jovem rico. Da mesma maneira. O que o jovem rico pergunta para Jesus? Rabi, o que preciso ser para ser perfeito? Fazer para ser perfeito? Olha, cumpre os mandamentos da lei. E o menino fala, olha, isso eu faço desde ter infância. Só que ele cumpria como preceito e não como amor. Jesus olha para aquele menino, vê sinceridade e fala assim, tá bom. Cumpre os mandamentos então e vende tudo que tu tens, distribui e me segue. Ele faz a mesma proposta para a mulher. Só que não é tão diretamente, porque a mulher demora para entender o que ele está falando. Olha só. Ele vai começar a tentar explicar para ela. Se conhecesses o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Vamos colocar numa linguagem mais coloquial. O que Jesus está falando? Garota, se você soubesse quem eu sou, quem me pediria água seria você. É isso que Jesus está falando. Olha, menina, se você soubesse quem eu sou, quem imploraria água, para mim seria você. O que os místicos vão falar? Que Deus tem sede da gente. Percebe que não é na história da salvação, e por isso que a passagem é espetacular, talvez a gente não consiga exauri-la totalmente, nessa aula, deixaremos para a próxima sexta. É bom que tenha um tempo para maturar isso, tempo para a gente meditar. Os místicos vão falar que Deus tem sede de mim. É sempre Deus na teologia, Deus na hermenêutica, Deus na exegese,
Deus na história da salvação que vem ao meu encontro. É Deus que vai ao encontro de Adão e pergunta: Adão, por que você está escondido? Ah, porque eu estou nu. Tá, mas quem te disse que você está nu? Eu estou tentando entrar em contato com você e você está escondido. Olha, é sempre um querer de Deus. Deus tem sede de mim. Ele que é a fonte de água viva. O que significa? Não precisa de nada. Não precisa de ninguém. Se faz sedento. Deus nos interpela. Pede algo para nos dar um dom. Ele pede para dar. Por exemplo, Eva, isso é novidade, viu? Está fresquinho, saiu agora do forno. Eu estou escrevendo. Eva, com as mãos cerradas, fechadas, pega o fruto que é proibido e dá ao homem. O pecado não nasceu com o homem. Deus não fez o pecado. O pecado é uma artimanha do demônio. O pecado existia antes da criação da humanidade. Entende? O pecado não nasceu com o homem. O homem foi introduzido ao pecado por inveja do demônio. Por inveja do demônio, o mal entrou no mundo. Só que Eva quer roubar uma coisa que Deus quis nos dar totalmente. Nós, com a criação, nos tornamos imagem e semelhança de Deus, tal como Ele é. O demônio fala para Eva o seguinte: olha, se você comer, você será como Deus. Nós já éramos como Deus. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Eva quis roubar o que Deus queria dar. As mãos de Eva estão fechadas e a de Jesus aberta na cruz. Olha a interpolação. Deus nos interpela, nos pede algo. Os grandes místicos vão dizer que, principalmente São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, né? Tenho sede. É o mesmo tenho sede da cruz. Tenho sede. Né? Lá em João 19. Tá? E aí o que acontece? Vamos avançar. Ela disse: Senhor, nem sequer tem vasilha, e o poço é profundo. De onde tirarás, pois, essa água viva? E aí ela começa a zombar de Jesus. Por que ela começa a zombar de Jesus? Gente, geralmente, quem é interpelado dessa forma estabelece um mecanismo de defesa. Foi automático. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Uma vez eu estava numa aula da faculdade. Não foi na UCP, não. Foi na faculdade lá no Japão. E aí eu fiz a chamada. E aí tinha uma menina com o nome de Maristela. Tá? Sentada na primeira cadeira. E eu chamei Maristela. Ela presente. Aí eu falei assim: quem é Maristela? Aí ela, aqui na frente, eu falei: Maristela, você sabe o que significa seu nome? Ela, não. Eu falei: então, é um dos atributos de Maria, mãe de Jesus para os católicos. Na ladainha fala Ave Maristela, Ave Rainha do Céu. O que ela me respondeu? Misericórdia, professor.
Olha, muito provavelmente não devia ser católica. Ou muito provavelmente ela foi interpelada várias vezes durante a sua vida por conta do nome dela. Entende? Foi um mecanismo de defesa. Quantas vezes essa mulher, que tinha uma vida toda torta, foi interpelada por transeuntes homens que a molestaram? Então ela estava fechada, gente. Igual uma ostra. Era um coração duro. Para chegar até o coração dessa mulher, Jesus, ó, ralou. Vai continuar, vamos lá. Ela vai começar a zombar. Eis porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. A mulher prontamente: Senhor, dai-me desta água. Acabou a passagem bíblica, viveram felizes para sempre. Não. Muitas das pregações da igreja param nessa parte. Ela pede água para Jesus. Senhor, dai-me desta água. Mas ela continua, olha. Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la. O que ela está querendo? Ela está querendo uma tecnologia. Porque para ela, gente, ir no poço, tirar água, era uma desgraça. Vamos combinar. Que mulher que vai pegar água para começar a trabalhar no dia, meio-dia? Imagina, Cleistiane, você pegar água para dar banho na sua filha, meio-dia. Você vai cedo. Você fazer o café, é cedo. É tudo cedo. Por que ela não ia de manhã? Porque a comunidade, mesmo uma comunidade extremamente difícil, não a aceitava. Não a reconhecia. Não a reconhecia. Vou voltar aqui um pouquinho. Jesus meio que perde a paciência com ela, porque percebe que ela não entendeu. Eu sou a água viva. Garota, não é uma água, eu vou te dar o Espírito Santo. Olha só. Vamos lá. Jesus lhe disse: vai chamar o teu marido, volta aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falastes bem. Se fosse hoje, Jesus ia falar: meu Deus, é a única coisa que você falou agora que tem algum sentido. Conta comigo, tá? A mulher lhe respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falastes bem, não tenho marido. Pois já tivesse 5, e o que agora tens não é teu marido. 6. Nisto disseste a verdade. Em outras traduções, vou falar: olha, dissestes bem, tivesse 5 maridos e o que está na sua casa não é seu. 6. A mulher começa a ficar impressionada, né? A mulher fala assim: pô, quem é esse cara? Quem é esse cara que está falando isso para mim? E Carol, quem é esse cara que está falando isso para mim?
Ó, a mulher lhe respondeu: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém, que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: acredita em mim, mulher. Vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. Aqueles que o adoram devem adorar no espírito e verdade. Quem são esses adoradores, gente? Nós. Nós vamos no Monte Garizim adorar o Deus de Israel? Nós vamos em Jerusalém? Olha, nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá eu estarei. Olha que coisa sensacional. Agora, vamos pegar essa passagem bíblica aqui sensacional. Você tentar entender essa passagem é muito interessante. Você pega o profeta Oséias, tá? Você pegar o profeta Oséias, é um profeta muito interessante. Por quê? Deus vai falar ao povo de diversas formas. E ele vai mandar profetas para falar ao povo. E esse profeta, ele vai ser a voz de Deus. Só que isso não está adiantando. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai falar através da vida do profeta. O que o profeta Oséias é mandado fazer por Deus? O profeta Oséias é mandado casar com uma prostituta. E ele tem filhos com essa prostituta que ele, ela e todo o povo sabe que não é dele. A mulher de Oséias vai para o prostíbulo, larga os filhos e ele. E quando a mulher está velha, o prostíbulo coloca ela para vender. E ele vai lá e compra a mulher. Essa é a atitude de Deus com o seu povo. E essa é a analogia que se faz com Oséias e a samaritana. Olha só, Oséias 2. Ela era infiel ao marido. Entregue aos 6 ídolos. Pervertendo o culto ao Ebal. Ameaçada de morrer de sede. E o único que quer ela é quem? Deus. O único que trata a samaritana com dignidade é o próprio Deus. Ô, Bruno, eu não entendi. Entregue aos ídolos. Vamos ver quem são os maridos da samaritana, tá? Conta aí comigo. Os maridos da samaritana. 1, os filisteus. 2, os edomitas. 3, os moabitas. 4, os amomitas. 5, os sírios. 6, os fenícios. Não eram necessariamente 6 homens. Eram 6 deuses que ela adorava no lugar do Deus de Israel. Ela era uma idólatra. Idolatria e prostituição na Bíblia são a mesma coisa. E é por isso que Jesus se apresenta como o esposo da perfeição.
como o sétimo esposo, lá em Cântico dos Cânticos. Ó belíssimo esposo. A gente canta, não tem a música? Ó belíssimo esposo. Ó, cortejada apenas por Deus. Vamos continuar. A mulher disse, sei, depois que Jesus disse isso tudo, sei que vem um Messias que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, sou eu. Sou eu. Gente, em 2 momentos, Jesus funda a igreja. Ele com Nicodemos falando, olha, necessário vos é nascer de novo da água do Espírito. E Jesus fala para uma menina que é um Messias. Sou eu. Sou eu que estou falando contigo. Naquele instante, João 4:27. Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiraram-se de que falasse com uma mulher. Porque, gente, um judeu jamais se dirigiria a uma mulher. A mulher não era nada no judaísmo. Nada. Entende isso? Então, Jesus veio para quem? Para todos, gente. Para todos. Jesus fala com Nicodemos, que é um príncipe de Israel, que é um homem de uma cultura sensacional. A Bíblia de Jerusalém vai colocar que ele era um homem notável. E Jesus fala com a pior das criaturas do seu lugar. Claro que a tradição bíblica e a tradição cristã católica vai dizer que Jesus não anuncia simplesmente a mulher. Ele anuncia essa Maria. Percebe a qualidade universal da mensagem de Jesus? Nós olhamos na semana passada como a mensagem de Jesus toca a todos. Como Jesus fez um checklist. Olha, tem que ser misericordioso, tem que ser compassivo, tem que ser manso, tem que ter um espírito de pobre. E agora Jesus anuncia isso para quem? Para uma menina que tinha uma vida destroçada. Quando ela percebe que Jesus fala que é o Messias, a gente vai ter uma guinada muito grande. Olha só. Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam de que falasse com uma mulher. Nenhum deles lhe perguntou, que procurais? Ou que falas com ela? A mulher, então... Gente, essa parte é uma das mais sensacionais da passagem. A mulher, então, deixou seu cântaro, correu à cidade, dizendo a todos, vinde ver um homem que me disse tudo que eu fiz. Não será ele o Cristo? Qual que é o cerne da questão aqui? Ela largou o seu cântaro. Todas as imagens da samaritana que eu coloquei, tem aqui o cântaro, ó. O cântaro é o vaso d'água. É o balde. Olha que coisa sensacional. Ó, esse aqui é o belíssimo Guercino. Tá lá em Florença. Ó, o cântaro, ó. Todas as passagens tem o cântaro. Olha o cântaro. Ó, o cântaro. Ó, cântaro. Cântaro. Ó, todas. Todas elas têm. O que significa largar o cântaro? Ela encontrou um outro motivo. Olha que coisa linda.
O motivo que fez ela estar ali não é mais aquele. Ela largou aquilo. Ela esqueceu por que estava ali. E ela ia pegar a água para sua família, para ela e para o marido que estava na casa dela. E ela largou aquilo. Por quê? Porque ela encontrou um motivo. Ela encontrou um ideal. Ela encontrou um sentido de vida. Ela encontrou alguém que vai matar a sede dela verdadeiramente. Que sede? A gente pode se perguntar: quais são as nossas sedes? E aonde a gente tem buscado essa água? O drama da samaritana, gente, é o nosso drama. Os pecados da samaritana são os nossos pecados. Ter, ser e poder. Eu lembro lá quando eu vi essa passagem pela primeira vez, eu fiquei imaginando que cântaro que eu preciso deixar. Ou o meu cântaro está cheio de quê? A mulher esquece a vida dela. Esquece a vida pregressa. O cântaro significa a vida de prostituição ou de idolatria, o preconceito que ela sofria na comunidade dela. E o motivo dela é tão grande que ela vai falar para os que a abusavam que encontrou uma outra coisa. Imagina, gente. Que situação. Vamos lá, avançando. Vim de ver um homem que me disse tudo aquilo que eu fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saindo da cidade foram ao seu encontro. Os habitantes daquele lugar, de Siquém, ficaram impressionados com o que a mulher falou e falaram assim: pô, vamos lá ver. Enquanto isso, os discípulos jogavam: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que vós não conheceis. Os discípulos lhe perguntaram: por acaso alguém lhe teria trazido um alimento? Jesus estava numa vibe espiritual. Os caras queriam que ele parasse para comer. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. E aí continua. E fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo, erguei vossos olhos e vede os campos. Estão brancos para a colheita. Já o seu ceifeiro recebe seu salário e recolhe o fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Aqui, pois, se verifica o provérbio: um é que semeia e outro é que ceifa. Quem semeou, gente? Deus. Quem vai ceifar? Jesus. Onde não trabalhastes, outros trabalharão, e vós entrastes no trabalho dele. Muitos samaritanos, 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa das palavras da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo que permanecesse com eles. Exatamente como Lucas. Como os discípulos de Emaús, mano nobiscum domini. Fica conosco, Senhor. E eles ficaram ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa das palavras dele. E diziam à mulher, olha que sensacional: já não é por sua causa e de teus dizeres que nós cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que a samaritana foi para os seus concidadãos? Uma apóstola. Só que qual que é o testemunho que os samaritanos deram para a sua catequista, a samaritana? Olha, nós já não acreditamos porque você disse. Nós acreditamos porque vemos. Vamos pensar aqui um pouquinho
nós já temos uma certa caminhada na igreja? Você, no início, imitou. Você, no início, acreditou porque alguém que você conhecia acreditou e você acreditou porque ele acreditou. Você acreditou nas palavras dele. Agora, quando você fez uma experiência com Jesus, quando você encontrou o Senhor nas Escrituras, quando você prescrutou todo o desenrolar bíblico, você deixou de acreditar porque aquela pessoa te falou. Você passou a acreditar porque você viu. E a gente entra numa outra questão, né? Não podemos calar o que experimentamos. O que a catequista faz? O que a samaritana faz? O que o cristão faz? Encontra, bebe a água e dá para o outro. Essa questão da missionariedade da samaritana é inacreditável. A gente pode dizer que, sem dúvida nenhuma, é uma das primeiras catequistas, porque ela foi relutante a acreditar, mas quando acreditou, largou seu cântaro e trouxe outros para a experiência. Quantas pessoas a gente já tentou trazer para a experiência e não conseguimos? Ou quantas pessoas trouxemos para a experiência de Deus e talvez até nos superaram? Por quê? Porque experimentaram. A fé cristã é uma fé que deve ser experimentada. Bruno, como que eu experimento a fé? Eu vou experimentar a fé nos sacramentos? Sim. Eu vou experimentar a fé na oração? Sim. Isso é clássico. Tá? Eu tenho vários vídeos no meu canal no YouTube falando sobre isso. Agora, a nossa proposta aqui é experimentar o Senhor através da intelectualidade. É experimentar o Senhor através dos estudos sistemáticos. É apresentar o Senhor através de uma exegese bíblica de qualidade. Não ficar na superficialidade das coisas, mas aprofundar e chegar no âmago daquilo que verdadeiramente Jesus quis nos apresentar. E nós ficamos por aqui.